Estação Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar. Bem-vindos a mais um episódio do Doses Milionárias. Mais uma vez, eu aqui pela terceira vez a convite do Leonardo Rabelo. É uma honra estar aqui. E hoje a gente tem um novo participante aqui, um novo convidado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre finanças. Bom, vocês sabem já que por aqui eu tenho um 360 graus, porque eu tenho uma empresa, Empreende Clube, que é um clube de empresários, eu tenho a Aura Criativa Produções e também tenho uma página de dicas de Brasília. Então, aqui o papo é 360 graus e é claro que não vai ser diferente hoje. Então, a gente vai falar hoje com ela, que ela é contadora, matemática, professora, palestrante e por aí vai uma lista muito grande. Ela é a Lourdes Finanças. E ela vai falar aqui sobre o e-book dela, o lançamento. Conta pra gente, Lourdes, esse lançamento aí, como é que tá aí? Está animada? Bom dia, Tatiane. Agradeço, antes de tudo agradeço pelo convite. Estou bastante animada para conversar sobre meu e-book. Foi um trabalho de vários anos acompanhando alunos, acompanhando dificuldade de alunos, clientes. Sim, estou bastante animada. Eu estou muito animada para ter esse papo aqui com a Lourdes. Para quem não sabe, acho que ninguém sabe, né? Só os meus amigos mais próximos, porque eu não paro de apresentar ela para todo mundo e indico. Ela é minha contadora. E a gente se conheceu justamente porque ela ia fazer uma palestra no Empreende Clube. Então, a gente teve essa reunião prévia e a gente acabou se conhecendo. E aí eu falei que essa mulher sabe muito. Eu falei, preciso dela para trabalhar ali comigo. E aí foi assim que começou a nossa história, né, Lourdes? Isso. E quem nos apresentou foi a nossa cabeleireira maravilhosa, Neude Nascimento. Para a gente ver o quanto é importante o network, né? Um bom network. Abre portas. Boas relações, bons relacionamentos, que foi o que trouxe você para mim e me levou para você. E hoje a gente está aqui por causa desse networking, né? Que a Neude fez entre a gente. Então, vamos começar aqui, Lourdes, para a primeira pergunta, que eu tenho certeza que todo mundo vai estar bem curioso para saber. O pessoal que já te conhece também está aqui aguardando para saber. A gente tem certas dificuldades, né, com essa questão da matemática, das finanças. Como que surgiu esse amor que tu tem por esse mundo, por esse universo? Porque eu, sinceramente, não sou uma pessoa da matemática. Quero entender como alguém ama essa área. Bom, no caso, a contabilidade, quando eu era bem jovenzinha, quando eu era adolescente, há muito tempo, tinha no ensino médio os cursos técnicos. Então, um dos cursos técnicos que tinha era o técnico em contabilidade. E os meus irmãos mais velhos, eles fizeram o curso técnico, então eu segui o caminho deles. Na sequência, eu fiz ciências contábeis, entrei no mundo da docência, passei a dar aula, e foram surgindo oportunidades de dar aula de matemática. Então, eu necessitei fazer uma licenciatura em matemática para que eu pudesse dar aula. Mas, assim, matemática e contabilidade são situações diferentes, são disciplinas completamente diferentes, são trabalhos completamente diferentes, um complementa o outro. Claro, a contabilidade a gente usa a matemática, mas de uma forma simples, de uma forma elementar. Mas por quê? Como eu passei a dar aula em cursos de finanças, eu comecei a dar aula nas disciplinas de matemática e foi necessário que eu tivesse uma licenciatura em matemática. Muito legal. E isso é, então, paixão misturado com oportunidade, né? As coisas foram acontecendo e nós não podemos perder oportunidades e sempre se reciclando, sempre se atualizando. E conta pra gente aqui uma experiência já que tu já teve aqui lecionando, né? Uma experiência memorável, algo que tu te recorda até hoje, que te toca. Conta pra gente essa situação que já tem acontecido em sala de aula ou mesmo numa troca fora dessa sala de aula, mas relacionada a esse dom de lecionar. Sala de aula é maravilhoso. Eu amo sala de aula. Eu amo meus alunos, todos, cada um ali com as suas... Sempre tem muitos acontecimentos que a gente não esquece, mas o que sempre me marca é quando eu consigo ver mudança na vida
de vários alunos que chegam com muita dificuldade de ter um emprego, de ter uma colocação no mercado de trabalho, enfim, uma dificuldade da vida mesmo. E depois que termina o curso técnico, principalmente o curso técnico, ele é muito bom, ele direciona para o mercado de trabalho, tá? Então, depois que faz um curso, como transforma a vida dele? Então, esse é o acontecimento memorável que tem em sala de aula, a transformação que eu consigo ver, que eu consigo enxergar nos alunos, a mudança de vida que eles têm. Isso é amor mesmo, né? Amo. Quem leciona, a gente sabe que tem que ter muito amor, né, pelo que faz, porque não deve ser fácil ver aluno, às vezes, porque sempre tem um aluno dedicado, mas também tem aquele aluno preguiçoso, que não presta atenção. Realmente é um dom, né? Tem que saber lidar muito bem ali para prender a atenção dos alunos. E eu tenho certeza que a Lourdes faz isso muito bem. Nunca foi minha professora, mas o que eu já vejo ela na palestra que ela deu e quando eu vejo ela se comunicando, realmente faz a gente se encantar e entender as finanças de uma forma muito mais simples. Inclusive é sobre isso o e-book, né? O e-book a gente vai conversar aqui hoje sobre esse lançamento dele. Mas primeiro eu estou dando essa pincelada para a gente conhecer um pouquinho mais da Lourdes, quem é ela e qual foi a trajetória dela até chegar agora, né, nesse e-book que ela está lançando. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Tu falou que tu é professora e tu falou desse curso profissionalizante. Conta para o pessoal aonde que tu leciona aqui em Brasília. Atualmente eu leciono em 2 lugares. Eu leciono no SENAC, então no SENAC é ensino técnico profissionalizante, e leciono também no CEUB. Oh, que Aí legal. no CEUB são em vários cursos da área de gestão. E no SENAC, especificamente o técnico em contabilidade. Para quem não sabe, quem não é de Brasília, o CEUB é uma faculdade daqui de Brasília, né? Uma faculdade particular sensacional, super conhecida por aqui, renomada. Bom, então vamos aqui para uma próxima pergunta. Além de contabilidade, tu também é especialista em outra área que é praticamente oposta à matemática e às finanças, né? Que é o comportamento humano e neurociência. Conta pra gente, Lourdes, como que tu conecta essas duas áreas tão opostas? Por incrível que pareça, o comportamento e a neurociência está diretamente ligada a problemas financeiros. Porque através do contato com os meus clientes, das decisões que alguns gestores tomam nas empresas, contato com os mentorados de endividamento. Enfim, eu percebi que o grande problema financeiro das pessoas não está ligado à falta de conhecimento em contabilidade, à falta de conhecimento em matemática. O problema realmente é comportamental, porque muitas decisões são tomadas com base em emoções, com base em comportamento. Então, sim, quando eu decidi trabalhar com mentoria para endividados e planejamento financeiro, eu senti a necessidade de entender o comportamento humano. Então, por isso, a neurociência, por isso o comportamento humano. Então, quer dizer que a gente realmente, às vezes, chega naqueles gastos excessivos porque a gente não sabe lidar com as nossas finanças, né? A gente trabalha. Quem já sentiu isso? Eu já percebi isso, eu já tive meus momentos também. Eu não sou a pessoa que mais gasta hoje em dia, não. Mas já vivi isso quando eu era estagiária. Aquele primeiro salário, né? A gente não tem costume de receber tanto dinheiro, porque parece muito dinheiro, né? Eu saí de uma mesadinha para ganhar agora um dinheiro de estagiária ali, um salário de estagiário. Eu realmente aproveitei aquele primeiro mês, eu dava tanto dinheiro para o rapaz que guardava carro e eu saía o dia inteiro de carro no final de semana, porque também era recente, né, a carteira de um motorista. Eu deixava todo o meu dinheiro com o rapaz que guardava carro e saía para fazer compra. Quando eu via, ali lá no meio do mês já não tinha mais dinheiro, Lourdes. Eu acredito, eu entendo. Normal isso daí. É Deve acontecer muito, Acontece muito. Bom, mas conta aqui então pra gente o que mais te motiva, porque tu tem diversas áreas que tu trabalha. Elas são do 8 ao 80, né? Do emocional às finanças, à matemática. O que te motiva a ensinar, orientar, resolver problemas práticos das pessoas? E o que tu prefere também? Qual dessas opções tu prefere mais? Ensinar, orientar, resolver problemas práticos? Eu gosto de ensinar, gosto de orientar. Tudo. E observar o resultado
quando as pessoas conseguem resolver os problemas práticos da vida dela. Sim. Porque através da orientação, através do... Porque eu chegar e resolver algum problema financeiro, digamos, não faz tanta diferença, porque depois a pessoa ela entra de novo no mesmo problema. Então, o ideal é ela receber a orientação, receber o conhecimento e, com isso, resolver os problemas da vida dela. Isso que me motiva. É perceber o crescimento, o desenvolvimento e a independência que as pessoas adquirem através dessas orientações. Sensacional. E fala pra gente a tua missão que te move como profissional. É a transformação da vida das pessoas, é isso, a transformação, a melhoria que eu vejo. Já respondeu ali, né, a minha pergunta. A forma que eles voltam e agradecem, realmente é o que me motiva mesmo. Que legal, realmente é uma professora nata. Tu gosta de ver o resultado. Compartilhar conhecimento. Conhecimento sem compartilhar não faz diferença. É verdade. E agora a gente vai passar para uma outra parte aqui dessa entrevista, porque essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente quer entender mais desse e-book. Como que tu consegue transformar as finanças em algo mais simples para nós que não entendemos nada sobre o assunto? Então, agora vamos começar a falar sobre o e-book, que é o motivo de tu estar aqui, esse lançamento. É teu primeiro e-book, é teu primeiro livro que tu faz, Lourdes? Sim, é o meu primeiro e-book, é o meu primeiro livro. Foi um material que eu desenvolvi durante as aulas, junto com os meus alunos, observando a dificuldade deles. E sim, aí eu resolvi transformar no e-book. É o primeiro. Muito legal. O título dele é Desvendar a Contabilidade. Como é? Desvendando a Contabilidade. Desvendando a Contabilidade. E por que tu acredita que as pessoas acham que é tão complicado e tu vê como algo tão simples? Como elas dificultam tanto esse entendimento das finanças? A primeira situação que eu observo começa com a palavra contabilidade. Então, as pessoas veem a palavra contabilidade, já imaginam uma porção de contas, cálculos difíceis, e não é. Então, inclusive, a primeira coisa que eu faço em sala de aula, quando eu chego, é desmistificar essa palavra contabilidade, o que realmente significa contabilidade. Tá? Então, já desmistificando essa palavra, já vem as pessoas conseguem abrir a mente, conseguem enxergar a contabilidade de uma outra forma. Tá? Sim, contabilidade é o controle. É o controle dos fatos. Então, é um controle. Então, o que é necessário é saber de onde veio, para onde vai e a forma certa de analisar. Legal. Eu dei uma olhada ali no sumário do livro dela e formulei umas perguntas aqui. Eu sou leiga, não entendo nada, por isso que eu procurei a Lourdes para ser minha contadora, porque eu precisava de alguém que pegasse na minha mãozinha mesmo, e eu não consegui tempo ainda para começar a estudar isso. É muita coisa, né? A gente tem que estudar tantas áreas no empreendedorismo. As finanças é mais uma delas, que eu, em breve, Lourdes, já vou fazer também a mentoria da Lourdes, porque é sensacional. Então, vamos lá, eu vou ler mesmo, porque eu não entendo nada desses termos. Tu começou falando ali no livro, que eu já vi, logo no sumário ali, sobre o plano de contas. Para quem nunca ouviu esse termo, assim como eu nunca ouvi esse termo, como explicar de forma prática o que ele é? E eu também queria outra coisa de ti. Dá para comparar uma lista de organização da vida financeira? Dá para comparar ele com uma lista de organização da vida financeira? Não. Plano de contas e lista de organização financeira são coisas completamente diferentes. Então, o que acontece? A palavra contabilidade, ela é originada da palavra contas. Por quê? Porque os itens do patrimônio da empresa, os fatos que ocorrem na empresa, eles são conhecidos por contas. Então, no caso, vamos usar você como exemplo. Se você for no banco, abrir uma conta corrente, você fala, olha, eu quero guardar o meu dinheiro aqui no banco. O que o gerente fala? Então, você tem que abrir uma conta. A partir daí, você é conhecida no banco pelo número e pelo nome, correto? Sim. Agora, a mesma coisa acontece com a contabilidade. Então, cada item do patrimônio é conhecido como conta. Se você chegar numa área administrativa, você vai encontrar os administradores conversando e falando, olha, o valor dos carros da empresa é tanto, o valor dos móveis da empresa é tanto. Se você chegar na área de contabilidade, os contadores estarão conversando o saldo da conta imóveis, o saldo da conta caixa, o saldo da conta banco. Tá? Então, é por isso a palavra contas. E o plano de contas são essas contas ordenadas para que toda vez que precisar fazer a escrituração, for necessário fazer o lançamento contábil,
seguir sempre a mesma conta para aquela operação ou para aquele patrimônio. Então, assim, o contador ele não tem, ele não fica à vontade para ele escriturar um fato, um patrimônio da empresa da forma que ele quiser. Não, ele precisa seguir uma conta, ele tem que ter uma conta específica para fazer aquele registro. Muito E interessante. o plano de contas é um elenco dessas contas aonde o contador segue para fazer o registro. Entendi. Vocês entenderam? Lourdes, tem muita coisa para a gente aprender aqui sobre finanças, viu? Vocês não saiam daí. Vamos para a próxima pergunta, que eu dei essa vasculhada no livro para fazer essas perguntas aqui, para tirar algumas dúvidas já. É só um spoiler de tudo que tem aí, né? No livro, do e-book dela. Eu vi ali o balancete de verificação. Qual que é o papel dele para mostrar se as contas estão certas ou erradas? Isso, o balancete é isso mesmo, o nome já fala, verificação, para verificar, tá? Então, o balancete, tem muita gente que fala que é uma tabela, enfim, mas é um relatório contábil, feito registro em vários relatórios. Então, o balancete de verificação, ele é exatamente para verificar aonde a contabilidade verifica se os lançamentos foram feitos da forma correta, estão nas contas corretas, os saldos devedores, saldos credores, se uma conta está devedora, está credora, enfim, é para fazer realmente a verificação, porque após o balancete de verificação é feita a apuração do resultado do exercício, aonde a gente vai saber se a empresa teve lucro ou teve prejuízo. Tá? E o balancete de verificação também é o livro preferido do administrador da empresa, bom, pelo menos deveria ser o livro preferido do administrador da empresa, e também ele é muito utilizado quando solicitado um empréstimo no banco, então o banco também solicita balancete de verificação para fazer essas verificações também. Não sei se entendi certo, então me parece que o balancete de verificação para o administrador da empresa é muito importante, porque às vezes ele não está ali naquela parte onde entra o dinheiro, então ele consegue verificar ao final do mês, por exemplo, Isso, balancete de verificação ele é mensal. quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, se tem algum desfalque, porque infelizmente às vezes acontece, é nesse momento do balancete que ele vai conseguir enxergar um pouco melhor isso. Ele consegue enxergar melhor a movimentação das contas. Entendi. Tá ótimo. Vi também no e-book, eu não entendo nada, Lourdes, só esse e-book para me salvar mesmo. Vi ali no e-book sobre DRE, falava em DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. E é claro que eu ia perguntar, porque já estou aqui com a dificuldade de falar as siglas, imagina se eu sei o que é isso. Revela aqui para gente sobre a saúde financeira de um negócio, certo? Isso. Explica para gente melhor, porque eu mesmo não entendi nada. DRE, como o nome já fala, é a demonstração do resultado do exercício. Então, a DRE demonstra o resultado da empresa, se a empresa teve lucro, teve prejuízo e de onde veio esse lucro, de onde veio esse prejuízo. Então, na DRE ficam todas as contas de resultado, que são as contas de despesa, contas de receita e contas de custo, tá? E a DRE é para isso, para verificar que a gente consegue analisar as contas de despesa, de receita, tá? E ali fica demonstrado o resultado da empresa, que pode ter sido lucro ou pode ter sido prejuízo. Então, está muito vinculado àquele anterior que a gente conversou do balancete de verificação. Todos os livros, todos os relatórios da contabilidade Entendi. estão enraizados, eles não são nem interligados, são enraizados. Então, se no início, no livro diário, fizer algum lançamento errado, fizer algum registro errado, vai refletir em todos os relatórios. Nossa, todos não dá para errar em relatórios. nada, né? Não pode, não Qualquer pode. vírgula. Não pode. É verdade, meu Deus, é por isso que eu contratei a Lourdes, gente. Vi outra palavrinha ali que eu também não conhecia. Esse e-book tá cheio de novidade para mim, Lourdes. Eu sou uma vergonha das finanças. Mas ela sabe. A gente já conversou, eu estava misturando a conta pessoal com a PJ, tava tudo na minha pessoal. Eu recebi o dinheiro tudo na pessoal. Uma bagunça, né, Lourdes? Mas a gente teve uma conversa muito séria. Eu sentei, baixei minha cabecinha e falei amém. Porque esse também é um grande problema, né, dos empresários. Principalmente, talvez, aqueles que estão mais no início, começa a misturar as contas pessoais com a profissional. Esse foi, inclusive, o tema que a Lourdes tratou no Empreende Clube, quando ela fez a palestra dela no nosso mês de julho, acredito isso, foi no mês de julho. Fala um pouco para o pessoal também, um pouquinho só um breve relato aí sobre esse assunto para o pessoal. O que deve se entender quando decide montar uma empresa? São duas pessoas diferentes.
Tá? Então, quando alguém decide montar uma empresa, decide abrir um CNPJ, ela tem que entender que ela está criando uma nova pessoa, que é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem seus próprios direitos, suas próprias obrigações. Então, a pessoa jurídica não é a pessoa física, não é o dono da empresa. O dono da empresa, sim. Eu sempre costumo dizer que quem decide montar uma empresa decide ter um filho. Ah, é? Tu me falou Decide ter um filho. Né? Escolhe o nome, parece com você, mas não é você. Então, são pessoas diferentes. Tá? Então, a pessoa jurídica tem que ter a sua própria conta corrente, tem que ter sua própria movimentação, e a pessoa física, o dono da empresa, a sua própria conta corrente, a sua própria movimentação financeira. É como se você fosse no banco. É como se você pegasse o seu dinheiro, decidisse guardar. Você pegou o seu dinheiro, decidiu guardar numa conta de uma pessoa jurídica, ali vai ter um administrador, vai ter um gerente que vai cuidar. Tá? Porque se você misturar os valores os valores da pessoa jurídica com os valores da pessoa física, você não consegue enxergar, por exemplo, o faturamento da pessoa jurídica. Aí já volta ali para o balancete, não tem nem como fazer isso. Isso, você não consegue enxergar o faturamento, o que realmente é da empresa, o que realmente é do dono da empresa. Tá? Então, quando você tem essa mistura, você não consegue analisar. Isso é uma das situações que você não consegue analisar. A gente não pode ficar misturando não, né, Lourdes? Ai, meu Deus, Lourdes, tanto a aprender. Bom, a gente estava falando aqui sobre o lucro operacional agora. Eu vi outra... já falei da palavra, né? Operacional, acho que ainda não, mas não a gente falei fala sobre ela. Eu vi essa palavra, eu também não conheço ela, não consegui desvendar ela, mas eu dei uma pesquisadinha e não quer dizer o mesmo que dinheiro no bolso, né? Conta um pouquinho mais para o pessoal, explica de uma maneira mais simples para quem confunde esse termo. O que acontece? Operacional. Quando a gente fala em operacional, lucro operacional significa que é o lucro que vem das operações da empresa. Tá? Quando você pergunta que não significa o mesmo que dinheiro no bolso, é porque o regime contábil brasileiro é o regime de competência. Então, as contas de despesa e de receita, né, contas de despesa e contas de receita, elas são apropriadas na despesa e na receita, independentemente do recebimento da receita ou independentemente do pagamento da despesa. Então, se uma empresa faz uma venda a prazo, aquele valor é registrado na receita, mas o dinheiro ainda não entrou no banco, o dinheiro ainda não entrou no caixa. Então, por isso que é diferente. O termo lucro operacional não significa necessariamente dinheiro no bolso, tá? Porque lá na demonstração do resultado do exercício, nas receitas operacionais, estão registradas todas as vendas que a empresa... Venda, serviço, enfim, tá? Que a empresa fez independentemente do recebimento. Se a empresa vendeu a prazo, vai ser registrado na receita da mesma forma. Então, por isso que deve-se tomar muito cuidado com vendas a prazo, porque, de qualquer forma, a questão tributária vai ser envolvida. Será envolvida, porque é sobre a receita, é sobre o faturamento. Muito importante, então, ter noção desse termo, né? E entender também mais aprofundado. Porque mesmo tendo um contador, é muito importante o empresário ter esse conhecimento, mesmo que básico. Por isso é importante esse e-book que tu tá fazendo agora aqui, que tu tá lançando. Porque, pelo menos o básico, né? Eu já aprendi agora empreendendo que o empresário ele tem que ser multifacetado. Ele tem que saber de tudo um pouco, mesmo que seja o básico. Ele tem que saber de tudo um pouco. Não precisa ser especialista em nada, a não ser no serviço ali, né? Que ele oferece. Mas em todo o resto ele tem que saber. E as finanças é o coração. É onde mexe no bolso de verdade, é onde faz a diferença no final do mês. É o objetivo da empresa, lucro. Não é com esse objetivo? E eu vi outro termo, meu Deus, Lourdes. Eu falei, eu não sei nada. Ativo e passivo. Já ouvi falar mais, mas, sinceramente, não saberia explicar o que é ativo e passivo. Qual que é a diferença deles para o pessoal também? Imagino, espero que também todas as pessoas aqui tenham essa dúvida, porque eu não quero parecer burra. Imagina. Conta pra gente a diferença entre o ativo e o passivo para uma empresa. A contabilidade ela é uma ciência. Aliás, a contabilidade é uma ciência social. Apesar de muita gente achar que a contabilidade é uma ciência exata, não é. A contabilidade é uma ciência social. Interessante. E muita gente erra isso, inclusive em concurso. Olha, então, eu ia errar essa. A contabilidade é uma ciência social. A contabilidade, por ser uma ciência, então ela tem termos técnicos, termos específicos, tá? O patrimônio da empresa ele é dividido em ativo, passivo
e patrimônio líquido, sendo que o ativo, tá, no grupo do ativo, o ativo é um grupo, estão registrados os bens e os direitos da empresa. E no passivo é onde ficam registradas as obrigações da empresa, ou seja, os credores da empresa ficam registrados no passivo. Tá? Então, significa o ativo, bens e direitos, e o passivo significa as obrigações que a empresa tem. Então, já mencionou aqui minha próxima pergunta, que era o líquido. O patrimônio líquido, a gente está falando só de bens ou também de dívidas? Essa era a minha próxima pergunta. O patrimônio líquido é o resultado da soma dos bens com os direitos menos as obrigações. Esse é o patrimônio líquido. Então, no patrimônio líquido não tem as dívidas, como você perguntou, tá? Então, é a soma de bens e direitos subtraído das obrigações. Interessante, muito bom. Eu vi um termo no e-book, grau de liquidez. Na prática, é só a rapidez com que o bem pode virar dinheiro, é isso? Isso. É a rapidez com que o bem se transforma em dinheiro. Então, se a empresa tem dinheiro no caixa, o dinheiro do caixa é o grau máximo de liquidez. Se a empresa vendeu mercadorias a prazo, ela vendeu mercadorias a prazo, mas vai receber daqui a 2 meses. Aquele valor vendeu para ser um prazo de 2 meses. Então, ela já está na segunda escala de grau de liquidez, porque depende do cliente para pagar, a empresa depende do cliente para receber aquele dinheiro. As mercadorias que estão em estoque, então as mercadorias que estão em estoque, a empresa precisa vender, precisa receber para que ela tenha liquidez, para que ela receba o dinheiro. Então, é isso mesmo. A maior velocidade, vamos dizer assim, a maior rapidez em que um bem se transforma em dinheiro é o grau de liquidez. Eu ia até pedir um exemplo aqui na minha pergunta, mas professora já entrega desenhadinho, mastigadinho para a gente. Então, a gente vai para a próxima. E o último termo que eu catei ali, que eu falei, meu Deus, esse daqui... Receitas, despesas e provisões. Já ouvi falar, claro, das receitas e despesas. O que são as provisões? Esse daí eu vou descobrir agora. Conta pra gente, Lourdes, a diferença desses termos. Receita se refere aos recebimentos que a empresa tem. Tá? Então, as principais receitas vêm da atividade operacional da empresa, ou seja, a principal atividade da empresa. As despesas são os gastos que a empresa precisa ter e a receita e a despesa, elas alteram o patrimônio da empresa. Então, olha só, muita gente confunde, inclusive, patrimônio, contas patrimoniais com conta de resultado. A empresa comprou um carro, então ela comprou um patrimônio. Ela gastou, tirou o dinheiro, comprou um carro, ela adquiriu um patrimônio. Então, o carro é um patrimônio. A gasolina, o combustível que a empresa coloca no carro é uma despesa. Entendi. É uma despesa. Então, receita é o recebimento. A empresa vendeu mercadorias à vista. Recebeu dinheiro por essa venda de mercadorias, é uma receita. Tá? Então, é a venda, é o recebimento. Já a provisão, toda empresa tem folha de pagamento. Tá? Eu já vou logo no exemplo, que fica mais fácil. Toda empresa tem uma folha de pagamento, então todo empresário sabe que no mês de novembro, que até o dia 30 de novembro, tem que pagar a primeira parcela do 13º salário e até o dia 20 de dezembro tem que pagar a segunda parcela do 13º salário. Então, o que seria uma provisão? Seria, a partir do mês de janeiro, o empresário separar 10% da folha de pagamento e já ir guardando todos os meses para quando chegar no período, no momento de pagar o 13º salário, ele já tem aquele dinheiro guardado, ou seja, ele vem provisionando o 13º desde o início do ano. Entendi agora provisões, porque eu realmente não conhecia esse termo. Leiga mesmo, eu vou ter que ler esse e-book, né, Lourdes? Ajuda bastante. Eu vou ler, com certeza. Agora a gente já vai aqui encaminhando para as perguntas finais. E eu queria entender, para quem aqui está nos ouvindo, para quem acha que a contabilidade é esse bicho de 7 cabeças, e é o que tu veio desmistificar com esse e-book que tu está lançando hoje, qual que é o primeiro passo para quebrar esse medo dessa área de contabilidade, finanças? Bom, o primeiro passo é separar a contabilidade da matemática. Tá? Então, contabilidade é completamente diferente de matemática. Como eu disse, contabilidade usamos cálculos, sim, mas é diferente de matemática. A contabilidade nós usamos no nosso dia a dia, sem perceber. O que é a contabilidade? É o registro.
É o registro de todos os fatos. Então, no momento que uma pessoa tem uma planilha para registrar os gastos, no momento que uma pessoa tem um extrato bancário, que a pessoa controla os gastos dela, isso já é contabilidade. Tá? Então, é o registro, é o controle, tá, dos fatos administrativos de uma empresa e também a gente pode, com certeza, utilizar na nossa vida pessoal. Legal. Então, não tem por que ter esse medo todo das finanças. Tem, na verdade, que dominar ela e aumentar o patrimônio, aumentar a sua empresa e só crescer a partir desse conhecimento, Lourdes, não é isso? Isso. Queria entender aqui, queria saber de ti. Se alguém levasse apenas uma lição prática desse teu e-book, que desmistifica toda essa área das finanças e da contabilidade, qual que seria? Se, sendo empresário, entender que empresa e dono da empresa são pessoas diferentes. Não misturar as duas situações, são pessoas diferentes. E uma pessoa física, saber que através da contabilidade, a contabilidade pode contribuir muito para o planejamento financeiro pessoal, para o controle financeiro pessoal. Muito bom. Conta pra gente o teu próximo projeto, porque eu tenho certeza, eu conheço a Lourdes, ela não para, ela vive em evento, palestrando, mentora, professora. Essa mulher é um estouro e eu tenho certeza que esse é só o começo de algum projeto maior, Lourdes. Tu quer compartilhar com o pessoal o próximo passo teu? O próximo projeto é direcionar finanças para mulheres. Olha que interessante. Porque educação financeira, especificamente para mulheres. Porque Bacana. dentro de sala de aula, conversando com alunas, clientes, inclusive clientes de mentoria, eu percebo que a mulher ela é sempre a maior atingida com relação a questões financeiras. E nem sempre o problema é com ela. Às vezes o problema vem de familiares, tá, de amigos, mas principalmente de familiares. Então, como a mulher é muito emotiva, na maioria das vezes ela é muito emotiva, então ela é muito suscetível a esse tipo de situação. Então, sim, o meu próximo projeto, vou continuar, claro, com todos esses projetos mistos, direcionado a empresário, palestra, Lourdes 1001. mas mas estou, sim, com um novo projeto de direcionar toda essa questão de orientação financeira, educação financeira para a mulher, e especificamente para as mulheres. Muito importante. Eu trabalhei, Lourdes, eu sou formada em Direito. Sim. E fui assessora no Ministério Público durante alguns bons anos e trabalhei na parte da defesa da mulher. Sim. E a gente via muito essa questão da violência, da violência relacionada ao financeiro. O marido, geralmente era o marido, ele controlava as finanças da mulher. Ela trabalhava, ela recebia o dinheiro dela, mas o dinheiro não era dela. Ele controlava. E a gente vê, parece às vezes loucura para algumas mulheres hoje, mas essas histórias, elas parecem tão antigas, mas elas estão muito atuais. E eu acho que é muito importante ter uma outra mulher trazendo essa consciência para mulheres que ainda não conseguiram se libertar dessas amarras que vêm do passado, Ana. A gente ainda luta pela força da mulher hoje no mercado. Isso. E tenho certeza que esse é um trabalho muito especial e muito importante. Existe muito o mito de que a mulher, como você, até mesmo você vem colocando aqui, tem muita dificuldade com números, tem muita dificuldade com finanças, tem muita dificuldade com homem é de exatas, mulher é de humanas. Isso, então tem esse mito, tem essa crença. Então, geralmente em relacionamento, sim, acontece muito da mulher entregar todo o salário dela, enfim, todos os recebimentos dela na mão de um homem para que ele possa administrar, e sim, ela fica dependente dele, sim, eu vejo muito isso acontece muito. E existe a própria questão da dependência financeira também. A mulher não tem dependência financeira, ela não sabe por onde começar, como trabalhar. Às vezes ela tem habilidades, ela tem talentos, mas ela não consegue desenvolver isso e está sempre presa. Então, que é uma das situações que eu falei no início, é observar o crescimento, o desenvolvimento e quando a pessoa conquista a liberdade, sim. E é importante, sim, que tenha mulheres que olhem para outras mulheres e vejam a situação. E a questão financeira é muito séria. As mulheres são as que são mais suscetíveis a problemas de endividamento. E acredito que essa tua expertise no comportamento humano e neurociência vai se encaixar como uma luva nesse teu trabalho focado nas mulheres. Isso.
Muito, muito importante. Nossa, Lourdes, muito bacana. Teu trabalho é muito bonito. Obrigada. Eu tenho certeza que vem uma história aí mais incrível ainda para te fazer brilhar. Vamos passar aqui para o pessoal aonde que eles conseguem adquirir esse e-book. Ele é gratuito, ele tem um custo, qual o site que ele está disponível? Tem um custo, ele está disponibilizado na Amazon. Depois eu passo o link, se tiver como disponibilizar. Legal, vamos. E eu ainda não fiz nenhum livro físico, mas eu tenho a intenção de fazer um livro físico, com certeza, até por uma questão de espaço. Eu preciso de um espaço para guardar o livro físico. Sim. Mas até o momento ele está disponível na Amazon, está sendo vendido na Amazon. Na Amazon, então. A gente pode colocar esse link nos stories hoje, nos stories, pelo menos da minha página ali do Sudoeste Comércio. Vamos ver se o pessoal do Doses Milionárias também coloca o link do teu livro, vamos conversar com eles para disponibilizar para o pessoal já ter acesso, entender um pouquinho mais sobre o e-book e poder adquirir, né? É uma grande oportunidade de aprender muito mais e descomplicar as finanças, a contabilidade. Olha, eu falo só finanças, a né? contabilidade. Muito obrigada, Lourdes. Eu quero te desejar muito sucesso. Eu tenho certeza que as vendas do teu e-book vão ser incríveis. Parabéns pelo teu trabalho e por todo esse trabalho que ainda vai vir aí com as mulheres. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, de apresentar o meu e-book. Estou muito feliz com o convite. E se tiver alguma outra situação que a gente possa conversar sobre orientações de contabilidade e finanças, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. E sigam a página da Lourdes. Passa aqui teu @ do Instagram. O meu @ é Profa Lourdes Finanças. Sigam lá, tem muita dica interessante por lá. Fiquem de olho nas movimentações que a Lourdes está fazendo, porque vale a pena acompanhar. Obrigada, Lourdes. Obrigada, pessoal. Até a próxima do Doses Milionárias. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias